Olá, tudo bem? Estamos começando por aqui mais um programa Fatos em Debate. Eu sou o Jorge Luiz e durante esta hora nós estaremos juntos aqui debatendo, trazendo aqui para vocês temas relevantes e de grande repercussão na cidade, no país. E esses temas serão debatidos aqui pelos nossos convidados do nosso programa de hoje. Estarão participando deste programa, o economista e professor Gastão Reis. Estaremos recebendo também o advogado Ramon Melo, a psicóloga Érica Reus, e eles estarão conosco debatendo os seguintes temas do nosso programa. Presidência promove mudanças no Conselho Superior do Cinema. Governo terá maioria em composição. Bolsonaro reafirma a indicação de Eduardo para cargo de embaixador em Washington. Guarda Civil de Petrópolis será capacitada para uso de arma de fogo. Instagram inicia testes no Brasil para ocultar número de curtidas. Pois é, esses são os temas aí que nós estaremos conversando, debatendo, trocando uma ideia durante esta hora. Deixa eu cumprimentar aqui agora, os meus queridos convidados aqui que vão me ajudar a fazer o programa Fatos em Debate desta semana. Meu querido professor Gastão Reis, quero dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Gastão. Olha, é sempre um prazer estar aqui. Tá ligado. É sempre um prazer estar aqui, Jorge Luiz, nesse programa, onde a gente tem tido um debate civilizado. Eu acho que esse é um trabalho que eu tenho, volta e meia, chamado a atenção aqui no programa, que o Brasil precisa disso desesperadamente, Enfim, equilíbrio entre coração e cérebro. Muito obrigado, é verdade. Participando hoje também conosco aqui, nossa querida psicóloga Érica, fazendo parte aqui da nossa bancada também. Érica, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Érica. Meu querido amigo Ramon, mais uma vez aqui também presente no nosso programa. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge Luiz, bom dia aos meus colegas aqui de mesa, cumprimentá-los e cumprimentar todos os seus telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, Jorge. Muito obrigado. Bom, vamos então ao nosso primeiro tema, o primeiro tema aqui do nosso programa, O presidente Jair Bolsonaro reduziu pela metade a participação de representantes da indústria cinematográfica no Conselho Superior do Cinema, órgão responsável por elaborar a política nacional para o setor. A mudança, por meio de decreto, foi publicada na edição da última sexta-feira do Diário Oficial da União. O texto reduz de 6 para 3 o número de representantes do setor. Também reduz a participação da sociedade civil no colegiado de 3 para 2 representantes. Os integrantes do Conselho não recebem salário. Agora o governo terá maioria na composição. Serão 7 ministros e 5 integrantes do setor e da sociedade civil. No mesmo decreto, Bolsonaro decidiu transferir o colegiado do Ministério da Cidadania, que engloba a antiga pasta da Cultura, para a Casa Civil, chefiada pelo ministro Onyx Lorenzoni. Bom, como as mudanças, caberá agora a Onyx indicar para o Conselho os representantes da indústria e da sociedade civil. Os nomeados para o colegiado continuarão com mandatos de 2 anos, com a recondução permitida. Agora, o meu querido Gastão Reis, tem muita polêmica essa mudança, inclusive o presidente ele fez essas mudanças não só, mas também em função do filme que ele levou em consideração, que foi o filme da Bruna Surfistinha. Ele dizendo que não era muito favorável a colocar dinheiro público naquele estilo de filme, digamos assim. O que você achou dessa medida que causou tanta polêmica na semana passada? Bom, polêmica, o Bolsonaro consegue criar assim aos borbotões, Mas ele falou no sorvetinho, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho curiosa, foi também, eu acho que o financiamento daquele filme sobre o Marighella, uma pessoa de quem eu tenho profundas discordâncias, inclusive se tivesse chegado a bom termo a proposta de regime político dele, hoje nós não teríamos liberdade de estar aqui debatendo, porque obviamente a gente sabe o que acaba acontecendo
quando um país faz uma opção tipo Cuba ou tipo Venezuela, né? Então eu acho muito estranho que uma sociedade, né, financie, por exemplo, um filme como esse, em que você realmente está se asfixiando a liberdade, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Eu não confesso que não gosto muito dessa proporção de 7-5. Isso devia ser mais equilibrado. Eu estou me referindo a elementos do governo comparados, né, à sociedade civil. Esse é um ponto. O fato de diminuir o número de membros não necessariamente é negativo. Eu acho que isso não é nada do outro mundo, né? Por outro lado, digamos assim, houve Cacá Diegues e o Barreto, enfim, alguns gostaram, inclusive, até de que voltasse agora para a Casa Civil, né? Porque já foi assim, parece, no início, sai do Ministério da Cidadania. Essa questão, né, do você ter algum filtro não é absolutamente um absurdo. Eu acho que isso tem o seu lugar e eu não estou aqui defendendo a censura absolutamente. Agora, eu acho que é dinheiro público e já que é dinheiro público, você tem todo o direito de saber o que é que está financiando, se é algo que vai beneficiar a sociedade ou não, né? Enfim, esse é um ponto que eu acho também extremamente importante. A indicação acaba sendo feita em última instância pela presidência, né? Eu acho também fundamental ouvir a classe, ou seja, os sindicatos, as associações, enfim. Ou seja, esse conselho, essa mudança tem um lado positivo, mas tem também um certo desequilíbrio que me preocupa um pouco. Isso podia estar mais equilibrado entre governo, né, e sociedade civil. Muito bem. Interlocutores, alguns integrantes do governo informaram que as mudanças foram decididas como uma reação a projetos aprovados sobre homossexuais e transexuais, o que incomoda a agenda conservadora da gestão, né? A Agência Nacional de Cinema Ancine também sofrerá mudanças. Em evento destacando os 200 dias de governo, o presidente Bolsonaro admitiu transferir a agência do Rio de Janeiro para Brasília, visando maior controle sobre a aprovação de filmes, séries e documentários. Minha querida Érica, o que você achou dessa atitude aí, envolvendo o presidente, envolvendo as produções de cinema? Como é que você viu isso? Então, vendo a própria classe falando sobre o assunto, eu acredito que seja um retrocesso. Porque a partir do momento que o governo visa estabelecer normas para... É uma prática de uma censura, né? Porque hoje eu acho que o investimento tem que ser muito mais em informação do que ocultar certas obras, dar à sociedade o poder de julgamento. Não é porque eu estou assistindo alguma coisa ou tendo acesso a algumas obras que necessariamente eu vou passar a ter certas condutas só porque eu estou como espectadora. Então, eu creio que isso possa trazer algum tipo de prejuízo para a cultura no geral. Perfeito. Meu querido Ramon, e você? Como eu havia dito lá no início, né, o Bolsonaro disse não admitir que com o dinheiro público se faça filmes como o de Bruna Surfistinha, né? O presidente afirmou não ser contra quem tem essa ou aquela opção, mas que o ativismo não pode ser permitido em respeito às famílias. O que você achou, amigo? Jorge, eu acho que primeiro uma reflexão sobre a preocupação do presidente da República, que tem muita coisa para se preocupar nesse país. Evidentemente que a gente viu um descaso enorme com o dinheiro público nos últimos anos, mas fundamentalmente, Jorge, eu não acho que isso seja uma pauta do presidente da República, de coração. Existem muitos subordinados que podem trabalhar nesses temas e que aí essa polêmica é um tanto quanto desnecessária para que ela esteja na primeira pauta do país, né? Ao mesmo tempo que também acho temerário, não acho que você fazer um filtro, ou talvez censura seja um termo muito forte, respeitando aqui a doutora Érica, mas não acho que seja dessa forma. As classificações dessas obras, né, do ponto de vista de público, elas se dão pela faixa etária. Ponto. Do ponto de vista de financiamento e de interesse nacional,
aí sim deveria entrar e entra os conselhos, que é o conselho onde o presidente da República está diminuindo. Ou seja, do ponto de vista democrático, isso é uma afronta, porque quando você estabelece a sua ideia, e em tese a sua ideia irá prevalecer, uma vez quando a maioria no conselho, que ele é deliberativo, evidentemente que a posição do governo vai sair sempre vencedora. E não acho que a gente deva, aí sim, concordando com a doutora Érica, retroceder. Isso é um retrocesso. Então, a gente pode, evidentemente, fazer um filtro. O filtro é importante através do Conselho, do ponto de vista de financiamento e de interesse nacional dos temas, mas do ponto de vista da classificação, por exemplo, eu concordo com muitos especialistas quando dizem que a censura se dá através da classificação etária, que aí sim você vai ter uma grande e ampla discussão no sentido de que é acessível para determinada classe da população, não o governo com a vontade individual do seu presidente, que tem inicialmente, né, a sua função primordial de governar para todos, não para apenas aqueles que o elegeu, mas sim do ponto de vista democrático, abrindo o diálogo, a conversa, estabelecendo a verdadeira democracia e não impondo a sua posição, a sua ideia, a sua condição do ponto de vista cultural ou de achar o que deve ser certo ou o que deve ser errado. A sua opinião é válida, mas desde que seja submetida a um colegiado, desde que seja submetida a pessoas que tenham competência e atribuições dentro daquela área e que, de forma liberta de qualquer mácula ou qualquer situação que possa constranger até o próprio erário, né, do ponto de vista do dinheiro público, estabeleçam, então, os critérios necessários para os financiamentos dessas obras, que muitas das vezes, para mim, pode ser que não seja interessante, mas para um grande público pode ser que aquele tema seja relevante e a nossa história ela deve ser preservada, dita de forma correta, dentro dos parâmetros verdadeiros, não a reescrevendo. Essa que é a grande realidade que também precisa ser debatida, mas sempre deixando, como a doutora Érica disse e repito, levando a informação, né? Acho que a informação liberta, né? A verdade liberta já é o texto bíblico, mas a informação também, a provocação da reflexão é importante, principalmente nesse período que a gente vive, um tanto quanto nebuloso do ponto de vista do conhecimento. Agora, eu vou passar a palavra para o seu Gastão, mas a título até aqui de comentário, o que nós vemos também hoje, logicamente, um dos papéis também do governo é fomentar a cultura, evidentemente, mas não só o governo. Não quer dizer que o governo não vai entrar agora com a verba pública que vai parar toda e qualquer produção. Temos que ver esse lado também, porque senão fica todo mundo dependente. Olha, eu não vou mais fazer porque o governo não financia. E isso tem em todos os setores, né? Se o governo não colocar dinheiro público no carnaval, não acontece carnaval. Se o governo não colocar dinheiro público no cinema, não vai acontecer mais cinema. Ora bolas. O papel do governo, claro que é evidente, você também fomentar a cultura. Mas você tem que cuidar e você tem que priorizar educação, saúde, segurança, mas no sentido pleno, de fato, da palavra. Investir na base da educação, na base da saúde, na base da segurança. Essa tem que ser, na minha opinião, a prioridade do governo. E que nós continuemos a fazer produções, mas com dinheiro privado. Seu Gastão. Eu acho que essa sua observação foi perfeita, porque é exatamente isso no Brasil. Se há uma coisa que vem prejudicando imensamente o Brasil, é esse negócio de excesso de governo, né? Afinal de contas, praticamente 40% do PIB está sendo arrecadado pelo governo. Eu lembraria que na época do ouro, né, ainda na colônia, você tinha um imposto de 20%, o imposto de quinto. É quase o caso de chamar os portugueses de volta, porque isso aí é muito mais barato. Agora nós estamos com o imposto dos 2/5, ou seja, isso é governo de mais e sociedade de menos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho o seguinte, a questão da história do Brasil, muito rapidamente, um ponto que o Ramon tocou,
ela precisa sim ser reescrita, porque houve uma espécie, eu estou indo agora ao Sul, no dia 3, fazendo uma palestra lá, sobre o legado da herança luso-afro-indígena, né? Justamente resgatando esses valores. O Brasil, até 15 de novembro de 1889, era um país que tinha uma série de virtudes do ponto de vista político e institucional, e ele foi perdendo isso, né, ao longo da experiência desastrada republicana. Então, eu acho que essa questão é uma questão fundamental. Eu diria que o pessoal do Brasil Paralelo vem fazendo um trabalho espetacular. Eu até tenho uma entrevista lá sobre a história do primeiro e segundo reinado. E a última coisa, eu queria fazer um ponto aqui, e sem nenhum moralismo. Ultimamente, eu praticamente não tenho assistido as novelas da Globo por uma razão muito simples. Você olha uma cena, tem uma insinuação sexual. A cena seguinte também tem. A que vai depois Sim. tem. É uma coisa impressionante isso. Você pega, por exemplo, todo mundo aqui já assistiu seriados do Netflix, que são Sim. realmente muito bem feitos, né? Você vê sim uma cena de sexo, mas não é uma atrás da outra. Quer dizer, tem alguma coisa esquisita, porque esse negócio atrai mesmo. Você vê o cachorro na rua fazendo aquilo, todo mundo dá uma olhadinha, é óbvio. E eu acho que isso, na questão da Globo, é literalmente forçar a barra. Sim. Né? Não é moralismo, não. É fazer as coisas normais. Você não faz isso 24 horas por dia. Claro. Né? Ninguém aguenta. Enfim, essa é uma coisa que vem me incomodando muito na Globo. Né? Eu acho que a Globo está precisando realmente passar por uma reformulação em profundidade, né? Para realmente atender. O Brasil se jogou todo na esquerda. Estamos inteirando a 4ª década perdida, né? Justamente porque a gente esqueceu que um país precisa investir, né? Precisa educar melhor, ou seja, essa questão da educação de qualidade em tempo integral, que é fundamental. Né? Verdade. E isso é uma das razões de, historicamente, o Brasil está praticamente, né, com 4 décadas perdidas. Isso é muito sério. E esse é um legado realmente da esquerda, que teve praticamente esse tempo todo no poder. Interessante que eu vi dentro disso, dentro dessa questão, nós já vamos virar aqui o próximo tema, mas eu li uma entrevista de um autor, e o autor dizia o seguinte, um autor de novelas, ele dizia o seguinte: não, mas o que eu procuro colocar dentro das minhas novelas é a realidade. E eu fazia uma reflexão, claro, Érica, eu vou passar para você também, mas... E esse autor dizia, não, eu procuro colocar dentro das minhas novelas a realidade. Bom, a minha opinião pessoal, já que nós estamos aqui num debate, eu diria o seguinte: a realidade você tem antes que é o Jornal Nacional. Se você chega em casa, você quer com a sua família assistir uma novela, você quer assistir uma novela que leve alguma coisa de bom para dentro da sua casa, para que você consiga assistir com os seus filhos. A realidade, se você quiser, você tem os jornais, os telejornais, eles já mostram ali a violência, sei lá, tudo que não presta talvez já tenha passado antes. Eu acho que naquele momento que você está passando com a sua família ali, você quer alguma coisa de bom, talvez uma história interessante, fato. Você pode ter uma ou outra cena, mas você não pode focar tão somente naquela situação ali específica. Enfim, né? Érica. Então, eu acho importante também que hoje a família tradicional, ela é minoria. E você não se vê representado em obras, ou o próprio governo estabelecer o que é o parâmetro. Sim. Você vai ter uma classe aí, ou diversas, marginalizada. Você não se expressa. A minha preocupação com isso tudo nesse sentido é, como até o Ramon salientou anteriormente, como que você consegue não dar base, né, educacional para familiar e estrutura, e você não se vê representado em uma obra, que ali você poderia, de alguma forma, tá até colocando outras questões. Então, eu acho que tem que repensar, assim, o que é o certo, o que é o errado. E hoje, até na sociedade, a internet, que é um campo livre, você vê as crianças que têm acesso a tudo, os próprios pais não estão presentes. Perfeito. Se eles não estão vendo na televisão, isso vai ser procurado de outras formas. Então, tem que ter Rapidamente, Ramon, para a gente estar passando... 30 segundos para só dizer o seguinte: concordo com você, gênero, número e grau. A questão de orçamento público, a gente tem que ter prioridade nesse país.
né? Acho que cultura é prioridade, mas educação, saúde, mobilidade urbana, porque trata de qualidade de vida do cidadão, é fundamental. Concordo plenamente com você. Surpreso com uma posição de um liberal quando diz que a TV e tal deveria, em tese, ter que haver uma intervenção no sentido de a gente tem as liberdades individuais, o cidadão pode escolher muito bem o canal, o controle, ele é automático, você pode trocar e tal o momento que você quiser. Então, a partir do instante que há uma intervenção no sentido de se montar uma programação de TV, essa intervenção do Estado realmente me surpreendeu. Mas é um debate válido que a gente tem que avançar, Jorge. Muito bem. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele reafirmou na última semana, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, que pretende indicar o deputado federal Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. Bolsonaro disse que o filho só não irá para a embaixada caso o próprio não queira, ou se não for aprovado pelo Senado. Foi a terceira vez que o presidente falou publicamente sobre o tema. Ele disse que o cargo de embaixador serve como um cartão de visitas e que há interesse americano em aprofundar relações com o Brasil. Além disso, citou a tarefa de voltar à normalidade na Venezuela. Bolsonaro acrescentou que Eduardo está indo para trabalhar nos Estados Unidos, já que tem competência para exercer a nobre missão, além de ter um relacionamento com vários países estrangeiros, né? Infelizmente, esse tema que talvez levaria um pouco mais de tempo, mas o meu tempo para fazer um intervalo já está curto também. Ramon, rapidamente aí, o que você achou aí da indicação do Eduardo Bolsonaro? Essa responsabilidade, Jorge, não é mais do presidente da República. Essa responsabilidade será, evidentemente vai ter o aval do governo dos Estados Unidos, mas será do Senado Federal, da sua Comissão de Constituição e Justiça e do seu plenário, que lá vai poder avaliar se há condições ou não do deputado federal Eduardo Bolsonaro, se ele preenche os requisitos, além dos que ele disse e tal, e que a mídia aí tem divulgado, né? Mas no sentido de poder representar a diplomacia brasileira nos Estados Unidos da América. Então, a gente vai poder ter uma avaliação muito contundente do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça, se de fato eles vão conseguir arguir do deputado Eduardo Bolsonaro as suas competências, as suas condições, as suas qualidades de representar a diplomacia. E lá, sim, dizer sim ou dizer não. A posição do presidente, ele é autônomo, aí sim, ele pode escolher quem ele bem entender, né? Talvez não caiba criticá-lo. Cabe ao Senado que vai referendar essa posição ou não. Então, acho que é por aí. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos com a posição do Senado Federal, atendendo o teu pedido de ser muito célere aqui agora. Muito bem. Deixa eu ouvir agora aqui a nossa querida Érica também. O que você achou, Érica, da indicação aí do Eduardo, né, para esse cargo lá de embaixador? Desde que ele consiga juntar todas as habilidades que o cargo promover, pode ser que até ajude nesse estreitamento aí entre os países. Mas, pela repercussão na mídia, parece que até o inglês dele foi questionado, entre outras coisas. Então, cabe avaliar junto a outros, né? Muito bem. Agora, interessante, meu querido Gastão, não podemos esquecer nunca que o Eduardo ele foi eleito como deputado federal, e aliás o deputado federal mais votado da história, né, com quase 2 milhões de votos. Eu fico pensando o seguinte, aí é uma coisa à parte. Como ficariam os eleitores agora? Porque me parece que o suplente é um médico que teve 40 mil votos. Então, quer dizer, como é que fica essa questão até na cabeça do próprio eleitor? Como deputado federal mais votado e, de repente, puxando uma pessoa com 40 mil votos. Porque tem essa questão também, né? Jorge, você vai me permitir, eu vou tocar nesse assunto que você levantou, mas eu queria começar com uma frase que me surpreendeu muito e negativamente. Já fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Desde quando isso é um requisito para um sujeito ser embaixador do Brasil, né, nos Estados Unidos? Não é assim, num país de menor relevância internacional, com todo respeito. Não, nos Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto. 53% da população brasileira se manifestou contra, né? Isso é um negócio também sério. Eu achei também muito curioso o comentário do Mourão, né, o vice-presidente, que dizia assim, a decisão do presidente não se discute.
né? Eu achei isso que é típico de um militar, né? Disciplina e tal. Sim. Como não? Porque tem que passar pelo Senado, ou seja, ele pode não ser aprovado no Senado, esse é um primeiro ponto, embora o Rodrigo Maia tenha declarado que acha que passa, né? E não é só isso. Ainda talvez tenha problema do Supremo, né, que poderá barrar a indicação por questões de inconstitucionalidade. Né? É uma coisa extremamente séria nisso. E também, eu me lembro de uma cena da Dilma visitando o Fidel Castro com aquela cara assim de encantamento, olhando para aquela múmia. Né? Aí eu me surpreendo um pouco quando eu vejo a cara do Eduardo olhando para o Trump, né? É como disse De Gaulle, não foi bem De Gaulle, outro cara disse isso antes, mas ele diz assim, nações não devem ter amigos, mas interesses. Isso não é uma coisa mesquinha, isso é uma coisa muito pé no chão, muito concreta. Né? Outro dia, assistindo a uma entrevista do embaixador Seixas, que é pai da mulher do atual ministro das Relações Exteriores, ele deixou isso muito claro, dizendo que os Estados Unidos só se preocuparam realmente com o Brasil em 64, com o perigo de virar aqui um país comunista. Né? E que, de um modo geral, tanto os ingleses quanto os americanos procuram defender muito seus interesses. A sua pergunta era sobre a questão... Em relação à própria votação, a própria votação. Do Eduardo. É a questão, eu acho que esse é um ponto relevante, da representatividade. Né? Ele teria também um compromisso, não é com 100 mil eleitores ou 200 mil, são quase 2 milhões de eleitores. Enfim, infelizmente, aí nós iríamos bater numa coisa mais longa, que é o fato do Brasil não ter o voto distrital puro, né? Ou seja, a representatividade não é nem por esse número de 2 milhões. Representatividade é uma coisa que se consegue em função da frequência com que um parlamentar, seja ele vereador, estadual ou federal, tem de dialogar, né, com os seus eleitores, ou seja, isso deve ser todo mês, como acontece em países político-institucionalmente bem resolvidos, né? Ou seja, infelizmente o Brasil não tem isso, é aquela história de procurar a cada 4 anos. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos voltar aí com a segunda parte do nosso programa Fatos em Debate. Não sai daí não, tem muita coisa boa ainda para a gente estar conversando. Até já. Clube de Benefícios CISEP. Acesse www.cisep.org.br e veja a lista completa de lojas conveniadas. São mais de 500 estabelecimentos, supermercados, moda, saúde, beleza e muito mais. E você, associado, tem um grande benefício: o convênio de adesão com a Unimed, com desconto em folha de pagamento, sem juros e correções. O mais barato da cidade. O associado dispõe de uma ampla rede médica com profissionais e serviços de qualidade. www.cisep.org.br. Esse é o site para conferir as facilidades e benefícios. Ingredientes selecionados reunidos na receita perfeita. Império Pilsen. A cerveja que está conquistando o Brasil tem ainda mais para mostrar. Império Gold. Império Lager. Nossa família está cada vez maior. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Os melhores ingredientes em uma receita única com 3 tipos de malte importados. Império Gold. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Ingredientes selecionados, reunidos em uma receita exclusiva, com 3 tipos de malte importados. Império Lager. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Rede conveniada CISEPCAR. Aqui você encontra de tudo: casa, construção, moda, saúde, beleza e muito mais. Muito
bem, nós já estamos de volta, né? Nós estamos de volta aqui com o nosso programa Fatos em Debate, aqui no seu canal 14, TV Pop. Hoje recebendo aqui Gastão Reis, recebendo também a nossa psicóloga Érica e o nosso querido Ramon também, né? Para a gente estar debatendo aqui, estar trocando uma ideia, estar conversando aqui, né? Em relação aos temas importantes e relevantes desta semana. Guarda Civil de Petrópolis terá capacidade para uso de arma de fogo. A Prefeitura formalizou, junto à Polícia Federal, um termo de convênio para a capacitação da Guarda Civil para o uso de arma de fogo. Esse é o passo para a adequação total de Petrópolis ao Estatuto Geral das Guardas. Agora, o município irá concluir a entrega da documentação necessária e a resposta da Polícia Federal para iniciar os cursos que irão ampliar os serviços prestados pela corporação. O Estatuto Geral estabelece novas atribuições para a Guarda, que passa a ser responsável por fazer policiamento preventivo. A capacitação que será feita agora permitirá que os agentes atuem, por exemplo, em ações anti-sequestro, repressão ao tráfico de drogas e contrabando. Deixa eu começar agora com a nossa psicóloga Érica aqui. Érica, o que você acha da ideia aí de nós agora termos também a Guarda Civil armada na cidade? Bom, o meu pensamento vai todo para a tolerância desses profissionais à frustração, a situações de pressão. Parece que aonde eles vão agir são ambientes tensos e o preparo não só no manuseio da arma, como preparo emocional, psicológico, para estar ali nessas questões armados, né? Uhum. Como isso vai se contextualizar. E que tipo de preparo e formação que esses profissionais terão, né? Como que a cidade, né, está os preparando para que possam exercer esse poder, né? É porque a grande questão hoje, né, diante de um problema de segurança pública, o indivíduo, né, o mau elemento, digamos assim, está na rua, num momento de fuga, encontra um guarda civil, aquela ali é uma autoridade naquele momento. E esse guarda, ele ficando desarmado, eu acho que acaba sendo um risco até para ele, para a figura dele, né? Pessoal para ele também. Porque hoje você tem a polícia militar, você tem a polícia civil, etc. Mas o guarda civil hoje ele é muito presente também nas ruas. Então, de algum modo, ele é visto como, digamos, uma pessoa ali que vai dar aquele primeiro combate como autoridade, né? Então, quer dizer, acredito que até para a própria proteção dele. Agora, é claro que há essa preocupação, né, Érica, em relação a esse preparo. A partir do momento que o profissional que ele não tinha acesso à arma, e você o coloca nisso, a posição dele de poder ali também vai mudar. Por isso que eu salientei um preparo anterior para que possa lidar bem com as situações, né? Até de confronto, que antes ele conseguia resolver de uma certa forma e agora a conduta, eu creio que armado, né? A pessoa tem um poder maior até de coibir qualquer coisa. Verdade. E o seu Gastão, o que o senhor acha em relação a essa questão aí? Fato, nós já temos em alguns municípios, aí, principalmente nos grandes centros, a Guarda Civil já é armada, né? E isso, logicamente, na medida em que esses guardas são treinados, chegando também nos pequenos municípios. Como é que você vê essa ideia? Olha, eu queria primeiro ressaltar um ponto aqui interessante que a Érica trouxe, que foi a questão do preparo emocional, né? Porque, observem, você pode ser capacitado para usar uma arma, acertar no alvo direitinho e tal, claro que isso é fundamental já que você está portando alvo. E essa questão, de toda forma, parece que nessa preparação das guardas municipais existem 6 eixos
Petrópolis já cumpriu os 5 anteriores, esse é o último. Aparentemente, a tal da Estatuto Geral das Guardas, né, que é a Lei Federal número 13.022 de 2014, ela aparentemente cobriu aspectos como esse que você levantou. Sendo muito honesto, eu não tenho certeza, mas me parece que sim, né? Esse é um ponto. O outro, eu acho até que eu já trouxe aqui, quer dizer, é porque eles dizem assim que é a realização de atividades sociopedagógicas, né, de caráter preventivo, ou seja, então alguma coisa do ponto de vista do preparo emocional deve estar contemplado. Mas é gozado isso aqui, eu vou voltar a tocar, que eu acho muito interessante uma cidade que tem a Guarda Civil, tem Polícia Militar, tem Polícia Civil, ainda tem a CPTrans, né? E, do meu ponto de vista, o ideal é que o Petrópolis tivesse apenas uma polícia sob o controle do prefeito. Isso é muito comum em vários países. Tem países que têm até mais de um e tal. Eu acho que você tem 4 forças, né, policiais e toda sempre reclamando que não tem contingente. É uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, já que nós temos 4. E não é só isso, isso cria também esse problema da superposição, né? De, não, isso eu não faço e tal, a Guarda Municipal não se metia em algumas coisas porque ela não tinha o preparo. Aí, o famoso jogo de peteca. Né? Eu vivi 4 anos em Filadélfia, me lembro que era a polícia municipal, o prefeito mandava nela, ela cuidava de tudo. Né? Esse é um negócio que nós temos também que refletir. Isso para não falar em certas distorções, a quantidade, por exemplo, de coronéis se aposentando com 50 e pouco anos, com salários estratosféricos. Quer dizer, tem alguma coisa profundamente errada, até porque o indivíduo que chegou ao posto de coronel, numa idade como essa, ele ainda teria muita coisa útil a prestar a sociedade, perfeito, a experiência. Não, aos 50 anos, provavelmente vai viver mais 30, é capaz de viver mais tempo aposentado do que, enfim, em atividade. Eu digo, essas coisas todas a gente também tem que contemplar. E o Ramon, o que você acha, Ramon, dessa nova, digamos, função atribuída à nossa Guarda Civil? Ô Jorge, o que vem ocorrendo no nosso país é exatamente o grande problema no campo da segurança pública. E são poucos os exemplos de sucesso nas diversas esferas de poder, onde a gente pode estar minimizando essa questão sem a medida mais drástica, que é exatamente o tiro e a bomba, né? E eu acho que o município tem um papel importante, por mais que não seja uma atribuição, uma competência direta da legislação, né, para os municípios trabalharem no campo da segurança pública repressiva, preventiva sim, repressiva não, mas esse novo critério dado pela lei federal, no sentido de poder fazer com que as guardas municipais possam, né, ter o porte e a posse de armas, ela é algo muito sério, né, e que não pode ser tratado de forma superficial. Eu fico muito preocupado, né, por mais que tenha lá um rol, como aqui o Gastão colocou muito bem, que precisa ser preenchido, mas o que a gente vê hoje, por exemplo, no município de Petrópolis, é uma guarda municipal que tem muita dificuldade, por exemplo, de estabelecer um simples programa que é a ronda escolar. Ou seja, se não consegue, de repente, atender a questão micro, que dirá a questão macro. Então, acho que a gente deveria, né, e aí do ponto de vista de política pública, estabelecer questões no sentido de fazer, primeiro, a questão de segurança pública do ponto de vista preventivo, né, em todas as áreas e ramos, né, que devem ser atacados, para que depois a gente possa pensar na questão de repreensão, que é a ponta, que é a matéria mais drástica. Concordo também com o Gastão. Deve-se haver uma integração entre as forças de segurança, um diálogo constante entre a Polícia Militar, principalmente a Polícia Civil, e a Guarda Municipal. Trabalho de inteligência. E esse trabalho de inteligência deve ser liderado, sim, pelo prefeito municipal, com o comandante do 26º, que é o nosso caso aqui, com os delegados da 105 e 106, com o comandante da Guarda Municipal, que já é subordinado ao prefeito municipal, no sentido de que a gente tenha efetivamente essa questão de segurança pública na pauta do município.
Se não é possível fazer igual aos outros, né, países, que o Gastão aqui citou o exemplo, que façamos parecido, então, tendo o prefeito como sua liderança máxima e estabelecendo exatamente a atuação necessária das forças de segurança dentro do município, uma vez que ele é essa liderança que consegue dar um caminho e apontar, de repente, junto com cada membro competente, as soluções para o ramo de segurança pública. Então, é louvável, mas acho que tinha muita coisa anterior que pode ser feita, que pode ser debruçado antes de se armar a Guarda Municipal, que é, de fato, uma autoridade, que tem, sim, as suas competências e que pode ajudar de forma muito efetiva na segurança pública. Não descarta essa possibilidade, mas tem coisas que podem ser feitas e que deveriam já ter sido feitas. Mas se não fizeram, que faça daqui para frente. Muito bem. Eu procuro fazer aqui um rodízio no início, né, com cada um dos debatedores, mas eu vou repetir realmente, Érica. Eu vou começar com você, até porque esse tema aqui eu acho que tem muito a ver com uma questão da psicologia, né, a questão do Instagram. O Instagram está iniciando testes aí no Brasil para ocultar o número de curtidas, né? O Instagram iniciou na última quarta-feira no Brasil um teste que oculta a contagem de curtidas em postagens. De acordo com a empresa, a intenção é que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem. Na prática, apenas o proprietário do perfil continuará sabendo quantas curtidas suas publicações receberam. Seus seguidores não terão mais acesso ao número de likes. O teste foi anunciado no fim de abril na conferência do Facebook, a empresa que é detentora do Instagram. Na época, a empresa destacou que queria deixar a plataforma com menos pressão sobre os seus usuários. Érica, de que forma isso pode ou não, né, refletir nas pessoas? Porque tem muita gente que, evidente, vai lá, usa o Instagram, faz lá a postagem e tal, mas tem muita gente também que, talvez esteja preocupado sim com o número de curtidas ou o número de repercussão que aquela foto, aquele vídeo vai gerar. Como é que se vê isso a nível até da própria psicologia? Como é que se entende isso? Então, a gente tem aí um fenômeno que é aceitação social, né? Então, a gente pode falar desde do indivíduo até um fundo comercial. Quando, por exemplo, você vê que um estabelecimento, um produto ou um serviço recebe um número muito grande de curtidas, você se identifica com aquilo ali, você olha e fala assim, olha quantas pessoas estão gostando daquilo. É mais ou menos quando tem aquele experimento, todo mundo olhando para o céu, para o teto, você, né, acaba olhando. Uhum. Todo mundo gostando de um produto ou gostando de um serviço. Se eu sou uma profissional, sei lá, uma personal, e tem muitas pessoas curtindo o meu trabalho, aquilo já... A pessoa vendo aquela foto, aquelas curtidas, vários comentários, já se sente mais segura e confiante de contratar o serviço ou adquirir o produto. Isso é um ponto. Sim. E também eu lembrei de um dos artigos, né, que eu estudei até na monografia que eu publiquei, que é McLuhan, se eu não me engano o nome do autor, que ele fala com os meios de comunicação como extensão de si mesmo, né, de si próprio. Uhum. Então, também você ter para algumas pessoas isso é uma questão ou não, ter um número elevado de curtidas, isso se estende ao sentimento do que a própria pessoa é. Então, abala a autoestima, né? E só colocando assim um grau do que me parece ser mais sadio dentro das redes sociais. É quando a pessoa consegue o justo equilíbrio entre não ficar... não acreditar que os elogios sejam verdades, nem que as críticas sejam verdade. Uhum. É se conhecer nesse ponto. E há uma mistura, né? Pior, me parece. Acaba a todo momento. Esses dois pontos que você colocou, sem dúvida nenhuma, eles acabam, digamos, se entrelaçando, né? Porque acaba
realmente a questão de quem usa, por exemplo, o Instagram pelo lado profissional, né? E você tem realmente essa questão toda emocional. Se essa foto vai ter ou não muitas curtidas, e isso mexe, inclusive, com o psicológico daquela pessoa. Claro, e hoje a gente tem o bullying, a gente fala de muito bullying na escola, mas até no seu meio profissional ou no meio acadêmico, às vezes pega uma foto que você postou, começam ali umas brincadeiras que pode levar a pessoa, como eu falei, por ela dar muito mérito a opinião dos outros, que é justamente o outro fala muito sobre mim, né? A gente se entende dessa forma. Então, quando você pode levar uma pessoa à depressão, sim, a forma que ela se expõe, ou o quanto que ela leva aquilo ali a sério. Sim. Que hoje a rede social, ela né, não só o Instagram tem vários meios aí, né? É verdade. Gastão, e aí? Em relação a essa questão ainda do Instagram, né? Ocultar o número de curtidas. Como é que você vê? Em primeiro lugar, eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que quem está assistindo devia ter o direito de saber como é que aquilo está digamos assim, qual é a repercussão que aquilo está tendo junto ao público maior. Eu acho que isso é uma coisa importante que você, como usuário do Instagram, devia ter acesso, em um ponto. Mas tem também outro lado que eu acho extremamente importante no mundo complexo, né, como a gente vive hoje, que é o fato de muita gente estar tomando decisão e posições com muito pouca informação. Né? Isso aí a Érica falou, eu acho que o Ramon também tocou nesse assunto, que inclusive, eu acho que não sei se é na Holanda, quando tem um assunto extremamente importante, ele reúne um grupo de 100 pessoas, tem 20 especialistas a favor, outros contra e 60 da sociedade civil, e realmente debate aquilo durante mais de um ano, até que isso vá ao parlamento e seja decidido, que me parece uma ideia genial, porque senão você vai só na base da emoção. E eu acho que decisões que envolvem a população, que envolve uma comunidade e tal, elas têm que ter um equilíbrio, né, entre emoção e razão. Esse negócio não é no sopetão. Esse é um ponto importante. Então, o negócio, na verdade, é criar material de qualidade e conteúdo relevante, que foi um comentário que eu li aí na coisa, porque, de fato, você tem a produção, né, de muito lixo. Eu achei interessante o seguinte, parece que comentários do tipo assim, lindo, sensacional, adoro, isso vai estar caçado. O ideal é você fazer pelo menos um comentário com 4, 5 palavras. Parece que isso também está cogitado. Eu acho até que essa ideia é razoável, no sentido de obrigar a pessoa a pensar um pouco em relação ao que ele viu, sem saber no lindo, no sensacional e tal, né? E uma coisa também que eu achei curiosa é o seguinte, você inicialmente não vai atingir mais de 10% do seu público. Se aquilo der muitos likes e tudo, aí o próprio Instagram vai estender a penetração aquilo para o resto do seu público. Né? É uma coisa curiosa, mas isso também estaria contemplado e é uma posição um pouco delicada, enfim. E, finalmente, parece também que o Instagram vai indicar a quantidade de texto impresso, né, que saiu, por exemplo, no seu story, né, alguma coisa que você contou e tal, e que, de acordo com isso também, ele vai dar, digamos, maior importância, enfim, algo razoável no sentido da relevância, né? Mas eram basicamente esses os comentários que eu queria fazer a respeito. Obrigado. Muito bem. O Instagram, Ramon, eu acho que o Instagram está achando que nós não somos maduros o suficientes para decidirmos em relação ao que postamos ou não. Pois é, a gente volta ao debate das liberdades individuais, né, Jorge? Mas que, fundamentalmente, tem que ser passado pela psicologia. Aqui tem uma doutora, a doutora Érica, que pode nos ajudar muito nessa compreensão, muito mais, né, do que eu, e mediante a sua experiência. Mas eu acho que há algo preocupante nessa questão das relações sociais através da internet, que a gente tem que ter uma série histórica para poder chegar a esse momento que a gente está vivendo, né? Que passa, principalmente pela sociedade brasileira,
um pouco da nossa questão cultural, talvez, né? A gente hoje tem uma predisposição muito grande em julgar as pessoas, em avaliar, em ser positivo, em ser negativo, em emitir a sua opinião, a minha opinião. E isso, de uma certa forma, carece, não digo de regulamentação, porque aí sim é a censura que a gente tanto combate, mas é um aprofundamento da questão educacional, cultural, eu digo apenas da sociedade brasileira, que é o que a gente está convivendo aqui, e é o teu telespectador que está nos ouvindo, né? Eu, por exemplo, fiquei estarrecido, eu não concordo, na maioria das vezes, com uma palavra do que ele disse em vida, né, que é o Paulo Henrique Amorim, mas respeitei a sua morte. E quando você vê alguns comentários que foram colocados ali nas redes sociais sobre aquela pessoa humana, eu realmente cheguei a ficar um pouco entristecido. Fizemos uma grande discussão lá no nosso ambiente de trabalho sobre a expressão do brasileiro em relação a essa questão do julgamento, do direito em julgar, do direito em denegrir, do direito de menosprezar uma pessoa e tal. O último caso agora dessa moça, né, que casou, o noivo, né, interrompeu o relacionamento nas vésperas do casamento, e aí teve lá uma alta reputação em relação à sua questão de casar sem a presença do noivo, e muitos foram positivos, outros foram negativos. No entanto, ela veio a cometer o suicídio 2 dias depois. É claro que eu estou falando aqui de forma superficial, eu não tenho pelo menos um aprofundamento sobre o caso em si. Mas acho que a gente tem que ter, de alguma maneira, sim, essa questão que o Gastão colocou alguns itens aqui importantes, quando há um envolvimento de uma sociedade de forma geral, essas redes ela tem que se formar um conselho para se discutir, para saber quais as posições a serem tomadas, o que isso tem repercutido mediante, né, a nossa sociedade e tal, porque tem sim sido uma coisa quase que integral das pessoas, né, pegarem o celular imediatamente no primeiro segundo assim que acorda. E aí eu vou me condenar porque eu faço isso. A primeira coisa que eu faço é pegar o celular, que eu logo verifico o e-mail que chega do Tribunal de Justiça se algum processo andou e tal. Errado, né? A psicologia tem nos orientado, né, a poder pegar o celular depois que você toma o seu café da manhã. Então, a gente tem ficado aí às 24 horas do dia, boa parte delas refém do celular, das redes sociais e tal. Então, evidentemente, tem que se ter algumas questões relacionadas a isso, porque está influenciando direto, né, a vida das pessoas, e para que a gente não tenha prejuízos, né, individuais ou coletivos, é preciso sim que haja sempre uma análise profunda, coerente, compreensiva do que isso tem influenciado na vida das pessoas. É interessante, Érica, entrando agora na questão novamente da psicologia e das redes sociais, né? Porque, logicamente, isso vai muito da forma com que você usa esse mecanismo. O mecanismo é fantástico. É um mecanismo que serve, sem dúvida nenhuma, para aproximar e deveria servir para aproximar as pessoas, mas em muitas situações você usa o mecanismo para você falar com alguém que, de repente, está no Japão, né? Mas, ao mesmo tempo, na sua casa, ele acaba separando as pessoas. É um negócio interessante. Aquilo que deveria servir para aproximar acaba afastando. E sem contar também, há pouco tempo via uma notícia de que uma jovem de 17, 18 anos fez um teste na internet se ela deveria ou não cometer o suicídio. E, pasmem, a maioria disse que sim, ela deveria cometer o suicídio. E ela fez realmente o ato. Quer dizer, chegou ao ato do suicídio, em função de uma enquete que ela usou através das redes sociais. Como é que a gente encara isso, Érica? Difícil demais, né? Aí eu já você me fez pensar aqui, tem casos também que a pessoa fica na janela, né, e fala assim, de madrugada, se passarem 3 carros brancos, eu faço, pode ser até isso, eu tiro minha vida. Se não, não.
Então, acho até que na rede social aí já é um outro meio. E, assim, eles aqui deram exemplos ótimos sobre... Um que eu gostei muito, que é a parte... Quando você deixa a sua emoção se sobrepor à razão. Então, quando você não vê o número de curtidas, quando você passa, você tem que pensar, né? Como salientou aqui seu Gastão. Você tem que pensar sobre o conteúdo que está sendo apresentado a você. Porque até como estratégia de marketing, isso é muito utilizado. Compre o carro, 90% das pessoas, né, eles usam essa ênfase. De dar a ideia que muitas pessoas utilizam aquilo, muitas pessoas querem. A partir do momento que tiram essa informação de você, eles de alguma forma, fazem com que você raciocine sobre aquilo e, às vezes, possa ali emitir uma opinião mais genuína sobre o que você está realmente pensando, que seu comentário... Porque qual que eu vejo que é a vantagem para eles fazer isso? Eles querem que as pessoas raciocinem? Não, até para a rede não ficar tão mecanizada. Porque você começa a ver mais do mesmo. Essa pessoa tem sempre muita curtida, é sempre os mesmos comentários. Então, e quem está produzindo o conteúdo também tem que se esforçar. Porque ele vai ter que chamar a atenção de outra forma. Sim. Não é mais pelo meio que era utilizado anteriormente. Interessante. Eu conversava com um amigo, uns 15 dias atrás, e ele tem um negócio, ele tem uma empresa, uma pequena empresa. Ele dizia o seguinte, que até então ele tinha um site. Ele mantinha aquele site, tal, funcionando. Ele falou, olha, eu parei. Eu cancelei o site e agora só fico nas redes sociais. Eu uso Facebook, Instagram, e a repercussão está sendo muito maior do que no momento que eu tinha um site. Então, quer dizer, para você ver a repercussão que as redes sociais elas tomaram, né, Ramon? Ô, Jorge, a gente não tem como descartar mais, né, as redes sociais da vida humana. Eu cito o exemplo do meu pai, que era um carreteiro, hoje é produtor rural, vive num sítiozinho em Bemposta, interior de Três Rios, e que dizia que não ia ter celular para poder se relacionar com o Facebook, com o Instagram, né? Ele tinha um celular para fazer a ligação, que hoje é uma coisa extraordinária. As pessoas têm celular não é para ligar. Quando a gente vê alguém com o celular na mão ligando, a gente fica até surpreso. Não é isso mais. E ele está lá, naquela região, e ele não consegue mais conviver. Toda hora no almoço, ele está me mandando uma mensagem, está curtindo uma foto que eu postei e tal. Então isso não tem mais como a gente retirar da vida das pessoas. E é exatamente o que a doutora Érica está dizendo, né? Essa questão ela é fundamental do ponto de vista emocional de cada um, né? Da expectativa que vai gerar aquela postagem, positiva ou negativa, né? Se ela está com uma reputação boa ou ruim, né? E eu retomo nessa questão mundana que a gente está vivendo agora, desse radicalismo, então, principalmente. É algo importante, não temos como mais desvencilhar, mas que é preciso, sim, que a psicologia, fundamentalmente, né, faça um estudo mais profundo para saber o que tem sido o feedback das redes sociais para o próprio usuário. É verdade. Gastão, olha, a verdade é a seguinte, eu acho que a Érica escolheu uma profissão assim que ela, tão cedo, ela não vai ter problema de falta de clientes e de oportunidades de trabalho, né? Você vê que a modernidade, Érica, ela está sendo muito favorável à sua profissão, não é, Gastão? Eu acho que você tem razão, porque, né, não vai ter falta de público. A minha, por exemplo, de economista, na verdade, as faculdades de economia reduziram, né, as vagas, enfim, porque é uma profissão que num primeiro momento entusiasmou demais, acabou produzindo gente demais. Aliás, é um troço trágico, direito, por exemplo, né, em que você tem apenas, sei lá, 10 ou 13% de quem faz passando no exame da OAB. É uma coisa muito estranha isso, né? Quer dizer, o sujeito provavelmente, se tivesse feito um outro curso superior, ele teria realmente, do ponto de vista de emprego, de renda, muito melhor oportunidade. Mas eu queria relatar aqui um caso que eu convivi ontem, que eu acho extremamente interessante como ilustrativo. Enfim, eu fui comprar um aparelho, né, de medir pressão e tal, procurei marca e tal, entrei numa lojinha, o cara me cobrou R$280 pelo aparelho. Eu falei, isso está muito caro. Aí fui, rodei em outro local, cheguei lá, vi um preço bom, eu falei, não, mas peraí, deixa eu ver no Mercado Livre, né? Fui até a porta ali, dei uma olhadinha, 156, e o sujeito estava me cobrando 142, né? Acabei realmente comprando e tal. Eu digo assim,
Do ponto de vista, por exemplo, de você se informar a respeito de uma decisão de compra que você vai tomar, essa informação de terceiros é muito relevante, né? Eu comprei, gostei, usei, se for uma coisa de valor muito elevado, vale a pena consultar a rede e tal. Eu acho que essa é uma função importante. O fato da pessoa se obrigar a se informar melhor também eu acho relevante, mas eu ainda acho que o fato de você ter acesso, né, ao que a maioria das pessoas pensou a aquele respeito, né, ou qual foi a reação delas, é também relevante, o que não dispensa você se informar, né, antes de você realmente tomar uma decisão a respeito, seja lá do que for. Érica, pode... Não, só dando que algumas dessas curtidas, alguns desses seguidores, eles são comprados. Eu sei não. Né? Então, ali você não sabe se está todo mundo curtindo porque realmente é bom ou porque aquilo... acabou que, digamos assim, banalizou, né? Existe isso que ela levantou, é um fato, mas eu acho o seguinte, esse negócio de controlar a informação, né, quem estudou um pouquinho isso sabe que uma das razões de que a União Soviética veio abaixo é que eles não conseguiram controlar isso, né? E, enfim, a coisa passou, tinha aqueles samizats, que eram aqueles livros e artigos, né, que corriam ao largo, né, das editoras estatais em Moscou e na União Soviética e tal. Eu gosto dessa questão das redes sociais, só para fechar rapidamente, na última eleição, independente da posição de você a favor ou contra o Bolsonaro, não deixou de ser evidente, né, o que as grandes redes de televisão, de comunicação e rádio estavam falando sobre ele e o que a população estava querendo, né? Foi uma reação conservadora? Claro que foi, óbvio, né? Não há como. Agora, como eu disse, uma sociedade equilibrada tem que conviver com diferentes percepções, né, do ponto de vista ético, moral, de política econômica, essa coisa toda, né? É verdade que as redes sociais, elas acabaram com o monopólio das grandes... Exatamente. Né, das grandes redes de comunicação, digamos assim, né? Jornal, rádio, televisão, né? E ela veio para democratizar, digamos assim, a informação. Perfeito. Né? É uma pena. Poxa vida, já chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer muito a participação de vocês. Ramon, muito obrigado pela participação, amigo. Até a próxima. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Jorge Luiz, agradecendo a companhia da doutora Érica, do Gastão Reis também, e um abraço todo especial aos seus telespectadores e internautas. Muito bem. Deixa eu agradecer também a você, Érica, que esteve presente aqui no nosso programa. Espero que possa voltar em outras oportunidades e contribuiu muito com o nosso programa hoje. Eu agradeço também. E a paralisei. Agradeço a todos vocês. É a primeira experiência assim num estúdio. Sim. Espero ter contribuído de alguma forma e com certeza sair com uma muito mais rica de informações daqui. Obrigada pela oportunidade. Poxa vida, muito obrigado. Gastão, eu agradeço. É um prazer ter a Érica e o Ramon aqui, enfim, ele velho amigo, ela conheci hoje, enfim, mas você deve ter notado como passa rápido, né? Eu me lembro de um programa que tem, agora é rádio, TV e tal, lá em 3G, que dura 3 horas, e você fica surpreso com uma coisa, passa assim, enfim. Mas, mais uma vez, agradeço o convite, enfim, é sempre um prazer a convivência com os telespectadores, agradeço também a audiência, enfim, e estou sempre às ordens porque eu gosto muito de um debate. Poxa vida, muito obrigado, né? Nós que gostamos da participação de vocês aqui, que tem sido extremamente enriquecedor, com certeza, para os nossos telespectadores, né? E as pessoas sempre comentando aí, encontramos as pessoas na rua, as pessoas comentando em relação ao nosso programa. Que bom, isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta na próxima edição do nosso Fatos em Debate. Um grande abraço. Até lá. Agradeço a produção do nosso Vitor Carneiro. Agradeço também a todos aqui da técnica aqui, né? Cinegrafistas, enfim, a toda a galera aqui que nos ajuda na realização do nosso programa. Até a próxima edição. Um abraço.